No ano de 1983, lá nos laboratórios do CERN, que fica lá na Suíça, entre a Suíça e a França, um experimento muito interessante foi desenvolvido. Para isso, utilizaram uma câmara de bolhas. Essa câmara era conhecida como Gargamel e não tem nada a ver com o vilão da história dos Smurfs. Na realidade, essa câmara ela serviria para estudar algumas partículas que até então ninguém conhecia, mas até mesmo já eram teorizadas, mas ninguém conhecia. Nesse caso, essa câmara ela era bastante grande. Ela tinha um diâmetro de 2 metros e quase 5 metros de comprimento. E no interior dela adicionava-se um gás, chamado gás freon, CF3BR, basicamente. E esse gás ele era superaquecido, ou seja, fornecia-se muito calor para ele. Só que ele permanecia no estado líquido. Por isso necessitava-se então do uso de uma câmara, porque você aquece esse material e mantém uma pressão muito alta para que ele se mantenha no estado líquido. É o que acontece dentro dos nossos botijões na cozinha. Você tem ali um gás que na temperatura ambiente ele é gasoso, entretanto, pela pressão que você fornece com o botijão, ele permanece no estado líquido. Sim, os botijões que nós temos na cozinha possuem um gás no estado líquido. Quando falamos gás, não estamos falando do estado basicamente, mas sim como a gente classifica essas substâncias. Obviamente, elas podem ser congeladas também e passar do estado líquido para o estado sólido. Mas na natureza eles são encontrados na forma de gás. Por isso então nós chamamos de essa substância de gás. Mas ela pode ter essa variação do seu estado físico. Então, dentro dessa câmara da Gargamel, a ideia era poder estudar algumas partículas que fossem carregadas eletricamente. Para isso, então, nesse gás superaquecido, que se encontrava no estado líquido, era passado por ele um feixe de neutrinos. E o que são neutrinos? Neutrinos são férmions, basicamente leptons, ou seja, são da mesma família dos elétrons. E no caso, nós falamos aqui, quando falamos de neutrinos, nós falamos do neutrino do elétron, neutrino do tau e neutrino do muon, que são os principais leptons. Só que um fato muito interessante foi que nesse gás superaquecido, algumas partículas carregadas negativamente, no caso elétrons, eles começavam a interagir de uma forma muito aleatória. E essa forma aleatória começou a chamar a atenção dos pesquisadores, porque não era uma coisa esperada. E isso foi algo bastante interessante, porque provavelmente naquele momento estava-se havendo uma interação entre os elétrons e uma força da natureza que era uma força fundamental. E se é uma força fundamental, ela tem que ser descrita por um bóson de calibre. E esse bóson de calibre, então, ele estava sendo teorizado. E nós vamos falar aqui, então, dos bósons W e Z. E como eu disse, essas partículas elas já eram um tanto quanto teorizadas. Elas já vinham sendo estudadas desde 1930. Não basicamente as partículas, mas sim a força que essas partículas descrevem, a força pela qual elas mediam. E essa força é a força nuclear fraca. Basicamente, é a força da natureza que leva ao decaimento das partículas. Então, quem estudava isso era o Enrico Fermi. E ele começou a perceber que esse decaimento, essa força da natureza, ela poderia ser trabalhada, ela poderia ser explicada com uma relação entre quarks, em torno de 4 quarks. E esses 4 quarks se interagiam dentro do núcleo de átomos e acabavam liberando uma partícula chamada partícula beta. A liberação dessa partícula beta, ela mostrava que havia ali um decaimento do núcleo, ou seja, você estava tendo um decaimento da massa nuclear, porque parte do núcleo ele acabava sendo liberado na forma dessa partícula beta. Mas somente na década de 60, os físicos norte-americanos Sheldon Glashow, Steven Wilberg
e também o paquistanês Abdus Salam, de forma independente, eles conseguiram iniciar uma espécie de um novo campo de estudo na física. Esse campo de estudo era a força eletrofraca. E esse campo de estudo que esses três cientistas acabaram criando, ela estuda o quê? Ela estuda a eletronegatividade e a força fraca, que foi criada lá no início do universo, na chamada Era Quark. Então você tinha ali uma espécie de plasma de quark gluons lá no início do universo. E para isso então havia necessidade de uma força fraca para ajudar no processo do decaimento radioativo, ou seja, a liberação de partículas betas para o meio. Sendo assim, havia necessidade de entender como essa força trabalhava. E a única coisa que sabia-se até então é que ela era uma força que agia no interior do núcleo e que ela era de muito pouco alcance, mas que ela tinha essa grande importância no processo da massa dos núcleos, porque principalmente havia ali o decaimento dessa massa com o tempo. E o que será que fazia isso, né? Então era essa uma questão que estava começando a ser respondida no início de 1960 até chegarmos em 1983 com esse experimento no Gargamel. E o que somente podia ser então era a interação desse bóson. Esse bóson, que era teorizado, ficou conhecido como bóson W, porque vem do inglês, então bóson weak, que seria o bóson fraco. Então você tem ali a interação da força fraca. Só que esses bósons, eles são carregados, então você tem ali a necessidade de que ocorra uma carga positiva e uma carga negativa, sendo que o bóson W mais e o bóson W menos, eles são a antipartícula um do outro. Contudo, a explicação referente a esses bósons, para explicar a força fraca, ela via a necessidade de uma carga que fosse nula também, ou seja, de um bóson que fosse nulo, um bóson sem carga. Esse bóson foi chamado de bóson zero, daí que vem o bóson Z. Dado então essa observação dentro da Gargamel, foi necessário haver outros experimentos para que a gente conseguisse analisar de forma mais focada essas partículas. Até que então conseguiu-se determinar que, no caso, esses bósons eles eram extremamente massivos. Muitas vezes eles eram 80 vezes mais massivos do que prótons e nêutrons, ou seja, do que partículas bariônicas. Sendo que a massa específica desses novos bósons ficava algo em torno de 91 gigaelectronvolt por velocidade da luz ao quadrado. Então era algo bastante massivo, sendo que ele é tão massivo que ele pode ultrapassar até a massa do átomo de ferro. Ou seja, são partículas bastante diferentes e que faz sentido elas estarem relacionadas com a força nuclear fraca. Uma questão que pode acabar confundindo muitas pessoas é que existe uma interpretação da massa como sendo peso, ou seja, toda massa é algo tangível e dessa forma você pode pegar uma quantidade de massa e acelerá-la para que você tenha um peso. Todavia, a gente fala nessas partículas com uma visão que é oriunda da mecânica relativística. Dessa forma, quando falamos em massa, nós lembramos lá da equação da relatividade do Albert Einstein, a equação de energia relativa restrita. Então você tem lá E igual a mc quadrado. Esse c quadrado sabemos que é a velocidade da luz ao quadrado. E E igual a energia. M representa a massa. Com isso, se aceleramos essa massa na velocidade da luz, nós podemos convertê-la em energia. Dessa forma, substituindo o termo massa por gigaelectronvolt por velocidade da luz ao quadrado, nós conseguimos anular os termos de velocidade da luz ao quadrado e assim obtermos energia igual a electronvolt. Dessa forma, nós conseguimos converter energia em massa e massa em energia.
E pelo fato, então, dessas partículas serem tão massivas, isso interfere no alcance da força. A força nuclear fraca ela acaba sendo uma força com um alcance bastante pequeno. E, obviamente, uma vez que você tem a emissão dessas partículas extremamente massivas, no caso W e Z, ocorre uma alteração em uma unidade de massa dentro dos núcleos. Dessa forma, a gente consegue explicar o fato de ocorrer ali a liberação de uma partícula beta. Isso mostra como ocorre o decaimento do nitrogênio a carbono, uma vez que você perde uma unidade oriunda de um próton de dentro do próprio núcleo. Isso, então, é a interação da força nuclear fraca promovendo o decaimento radioativo. É claro que, dependendo do tipo do bóson emitido, se ele for positivo ou negativo, ocorre uma variação positiva ou negativa no núcleo, mas também ocorre a mudança em imunidade do que? Do spin da partícula. Então também você tem a alteração das características spintrônicas e dessa forma então você também pode alterar os números quânticos da partícula que emite essa partícula beta. Além do processo de decaimento do nitrogênio ao carbono, também existe um experimento bastante clássico, onde nós temos a transmutação de cobalto a níquel. Basicamente, lá no núcleo do cobalto, ocorre a emissão de uma partícula. No caso, uma partícula, um neutrino do elétron, oriundo de um dos nêutrons do cobalto. E quando ocorre esse processo, um dos nêutrons do cobalto acaba passando para próton. O que quer dizer isso? Quer dizer que um dos quarks que existem dentro de um nêutron, ele acaba passando de down para up. E dessa forma, esse nêutron passa a ser um próton. Isso faz então com que o número atômico desse elemento químico seja alterado em mais um, porque ela altera o número de prótons que existe dentro do núcleo atômico do elemento. E essa era uma questão bastante complexa, porque até então não se sabia como ocorria esse processo. E também, além desse fato de ocorrer o decaimento radioativo do núcleo, ocorre um processo onde há também a conversão de leptons, sendo que pode ser possível um elétron ser convertido num neutrino, ou um tau no neutrino do tau e um muon no neutrino do muon. E era isso que estava acontecendo dentro lá da câmara de bolhas, a Gargamel. Basicamente, o elétron que se encontrava livre no sistema, ele acabava sendo convertido a um neutrino, o que fazia então que você tivesse ali uma corrente nula. Essa corrente nula nada mais é do que o próprio bóson Z, ou seja, o bóson com carga nula. E ele então convertia neutrinos a elétrons. Por isso que parecia que surgia o quê? Surgiu elétrons que se moviam de forma aleatória, mas na realidade era os neutrinos, os feixes de neutrinos entrando na câmara e sendo convertidos a elétrons pelo fato de você ter ali um bóson do tipo Z. E algo bastante interessante é que essas partículas elas são muito massivas pelo fato de que elas não possuem uma movimentação muito grande, porque existe um campo de Higgs, uma carga de Higgs, ou seja, uma distribuição de cargas que podem ser caracterizadas como um campo. Toda carga, na realidade, ela é o quê? Ela é algo que se consegue deslocar, fluir por um fluxo. Então, dessa forma, quando você tem ali um fluxo nulo, você tem uma quantidade de partículas fluindo por esse fluxo. Nesse caso, bósons, que são os bósons do tipo Z, que são cargas nulas, por isso são chamados de cargas nulas. Dessa forma, então, você tem, para os bósons, uma necessidade de que eles sejam mais interagentes com esse campo, com essa carga de Higgs, do que partículas como, por exemplo, um elétron. Os elétrons, os fótons, eles acabam nem mesmo tendo massa, eles são acelerados na velocidade da luz. Então eles se deslocam, principalmente os fótons, muito rapidamente. Então eles não têm quase
carga, ou esse campo de Higgs, ao redor deles. Então isso faz com que eles possam se deslocar mais facilmente. Entretanto, essas partículas, como os bósons de calibre do tipo W e Z, pelo fato deles serem muito mais massivos, eles acabam interagindo com o que tem por perto. Existe uma analogia bastante interessante que é, imagina que você vai na premiação de um filme, você é um ator desconhecido e tem o ator principal. Ao redor do ator principal vai haver todo um acúmulo de pessoas querendo tirar foto, querendo autógrafo, e você, como é um desconhecido, você consegue se deslocar facilmente. Basicamente é essa a ideia de onde surge a característica de massa. Ali você tem uma partícula que tem uma maior interação com a carga de Higgs, enquanto que você, pelo fato de estar acelerado na velocidade da luz, você tem menos interação. Na realidade, você consegue se deslocar mais facilmente porque a carga não interage com você, logo você consegue atingir a velocidades maiores. Então, conforme você atinge velocidades maiores, fica mais fácil o deslocamento por esse ambiente cheio de pessoas, uma vez que você não chama atenção, né, utilizando essa analogia, das cargas que se encontram ao redor, ou seja, esse campo não interage com cargas menos massivas. Isso faz então com que essas partículas extremamente massivas consigam alterar características do núcleo dos átomos. Então, pessoal, se for possível, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e, se for possível, clica lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui embaixo, que eu vou deixar uma lista de livros para ajudar na erradicação do analfabetismo científico. Pelo menos as pessoas se encontram próximas da gente. Quer se dar um presente? Compre um livro científico. Quer presentear alguém? Compre um livro científico para essa pessoa, que isso vai ajudar bastante a erradicar esse analfabetismo científico, pelo menos aos nossos redores. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.